Bom dia, seja bem-vindo a esse canal. Eu me chamo Marília Ribeiro e aqui é um espaço onde nós conversamos como construir uma vida mais simples e feliz. Final do ano, época de falar sobre objetivos, metas. Você alcançou suas metas em 2021? Você já definiu suas metas para 2022? Esse é o meu caderno de metas. Ele está comigo já faz uns 10 anos, desde 2012. E eu vou falar um pouquinho para vocês como eu faço as minhas metas. Mas antes, roda a vinheta. Bom, gente, final de ano é época de retrospectiva, da gente olhar o que a gente fez nesse ano e o que a gente vai fazer no ano que vem. Durante muito tempo da minha vida, eu simplesmente colocava as minhas metas bem engenheira, assim. Eu quero fazer isso, quando e como. Ao longo desses 10 anos, assim, que eu fui fazendo as minhas metas, colocando aqui no meu caderninho, olha, gente, escrevo tudo no meu caderninho, eu preciso escrever, eu gosto de escrever. Eu fui mudando a minha forma de fazer metas. Primeira coisa que eu mudei é que eu passei a colocar as metas do ser, do desenvolvimento. Antes eu só colocava as minhas metas financeiras e coisas que eu queria adquirir ou viagens que eu queria fazer. Hoje eu coloco metas financeiras, mas eu coloco metas de desenvolvimento. Quais os livros que eu quero ler? Ou, se eu não tenho a lista ainda, quantos livros eu quero ler? Eu quero viajar para onde? Quais são as exposições que eu quero visitar em Paris? Quais são os museus que eu quero visitar em Paris? Quanto que eu vou reservar do meu orçamento para ir em teatro, para ir em espetáculo? O que eu vou estudar esse ano? O que eu vou desenvolver esse ano? O que eu vou aprender esse ano? E eu, além de mudar isso, uma outra coisa que eu fiz é olhar as minhas metas e entender onde eu errei. Por que eu não consegui atingir aquela meta? O que eu preciso melhorar para atingir aquela meta? E isso, gente, é muito importante, porque às vezes a gente põe uma meta, não alcança e a gente não sabe por que não alcançou aquela meta. E esse ano eu fiz uma outra coisa com as minhas metas. Eu defini as minhas metas no ser e no ter. E eu olhei para cada uma dessas metas e eu defini uma frase de afirmação. Esse ano eu resolvi ler os livros da Louise Hay. Em 2013 eu conheci a Louise Hay, passando numa livraria lá em Londres, eu li o livro dela e achei, isso é balela, gente, isso não funciona, isso não tem nada a ver ficar repetindo frase. Depois de 7 anos, 8 anos, de 2013 até agora, eu entendi que o meu diálogo mental, sim, era uma grande pedra de tropeço para mim. Então, colocar afirmações, olhar no espelho e dizer essa afirmação para trabalhar aquele objetivo que eu quero, gente, mexia na minha crença limitante. E aí eu comecei a entender o que estava me bloqueando e o que eu precisava trabalhar com a minha terapeuta, ou sozinha, ou terapia em grupo, para que eu resolvesse aquela crença limitante que estava me bloqueando a atingir aquela meta. E esse foi o pulo do gato para esse ano. Então, como que eu faço as minhas metas? Lembre-se sempre, para chegar lá na sua meta, no seu objetivo, você tem que ter os tijolinhos. E você tem que estar sempre olhando se os tijolinhos estão sendo colocados no lugar certo, porque você pode estar com a sua meta para a direita e você está indo completamente para a esquerda. Isso é muito importante. Então é importante que pelo menos uma vez por mês você venha no seu caderno, olhe os seus objetivos e veja se você está caminhando para a direção que você quer ir. Segunda coisa muito importante, para cada meta, pense uma frase afirmativa. Pense uma frase positiva. Se você não conhece o trabalho da Louise Hay, eu vou deixar um dos livros dela aqui na descrição, leia. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui no canal falando sobre a transformação que as afirmações trouxeram na minha vida. Então, primeira coisa é isso, você define a sua meta, define o que você tem que fazer, as etapas que você tem que fazer para chegar nessa meta e define a sua frase de afirmação para essa meta. Importante, muito importante. Todo dia de manhã, quando eu acordo, eu levanto, eu faço a minha yoga, eu faço a minha meditação, eu tomo meu banho, eu olho no espelho antes de escovar os dentes e faço as minhas frases de afirmação, me olhando no espelho, olhando nos meus olhos. É muito importante que você faça isso. Vocês vão ver que quando vocês fazem as afirmações olhando para você, mexe
na sua sombra, mexe nas suas crenças limitantes. E aí, gente, é assim, ó, se você sentiu que tá muito pesado, vá atrás de ajuda, vá atrás de terapeuta, vá atrás de alguém que possa te ajudar a trabalhar essa crença limitante. Não deixe uma crença limitante atrapalhar os seus sonhos, as suas metas. Depois que eu defini as minhas metas do ser, eu vou definir as minhas metas do ter. Eu divido isso bem separadinho no meu caderno. Metas primeiras do ser, o que eu vou me desenvolver esse ano, e a minha meta do ter, o que eu vou construir financeiramente, materialmente na minha vida. Pode ser uma viagem, pode ser a compra de alguma coisa mais cara, pode ser as metas para o meu canal, as metas para o meu trabalho, as metas materiais. E aí eu defino as minhas metas materiais. Também penso sempre os tijolinhos e a construção final. O que eu tenho que fazer etapa por etapa para poder chegar lá nessa construção final. Também coloco frases de afirmação para cada meta que eu tenho financeiramente, material, para que eu possa enxergar sempre qual é a minha crença limitante que está me atrapalhando para conseguir essa meta. Muito importante, terminou de fazer isso, você vai pegar as suas metas de 2022 e vai pegar as suas metas de 2021 e vai olhar quais das metas de 2021 você não alcançou. Por que você não alcançou? Faça uma reflexão sobre isso. Você quer manter ela em 2022? Sim, eu quero manter. O que eu vou mudar para que eu possa em 2022 alcançar essa meta? Onde eu errei que agora em 2022 eu tenho que fazer diferente para alcançar essa meta? Se você está pronto para fazer essa mudança, faça uma frase de afirmação dizendo: eu estou aberta para fazer a mudança necessária para atingir essa meta este ano. Faça a sua frase de afirmação para cada uma dessas metas que você não alcançou em 2021. Fazendo isso, faça no caderno, faça no Excel, faça num programa, faça um mapa mental, como você quiser, aquilo que é melhor. Eu gosto sempre de colocar imagem, ou uma figura, ou um desenho, ou uma frase, mas alguma coisa visual, que quando eu olho o texto, antes de eu olhar o texto, eu já tenho uma imagem na cabeça. Vou mostrar uma coisa para vocês. Tá vendo essa Torre Eiffel? Eu colei essa Torre Eiffel em 2012, quando eu comecei o meu caderno. Não, 2012, 2013 eu estava na França. Então é muito importante que a gente coloque os nossos sonhos, a gente cole ele para que a gente tenha ele muito vivo. Imagem ajuda muito o nosso cérebro a se conectar. Feito isso, gente, feitas as suas metas, feitas as suas análises, colocou meta no pessoal, colocou meta financeira, colocou meta no material, definiu suas frases de afirmação, colocou uma figurinha para identificar cada um, olhe suas metas pelo menos uma vez por mês. Tenha elas muito claras para você. Esse mês eu caminhei em direção à minha meta? Não. O que eu vou fazer? O que eu vou arrumar para estar em direção à minha meta? Somente com persistência e trabalho e dedicação é que a gente alcança aquilo que a gente quer na vida. Espero que as minhas dicas de como eu faço as minhas metas, os meus objetivos a cada ano possam ajudar você a construir as suas metas, os seus sonhos a cada ano. Como eu disse, é uma evolução. Quando eu comecei a fazer lá em 2012, eu fazia de uma outra forma. Conforme eu fui amadurecendo, entendendo outras coisas na vida, eu fui melhorando a forma como eu faço as minhas metas, os meus objetivos. Tire tempo entre Natal e Ano Novo, um momento que você estiver sozinho, sem ninguém por perto, sem filho, sem marido, sem amigo, sem irmão, sem ninguém, e faça suas metas. Comece 2022 com o pé direito, sabendo aonde você quer chegar. Um beijo grande e até o próximo vídeo.